Dúvida, culpa, angústia. Resiliência, aprendizado, missão de vida. Sentimentos que norteiam a vida de mães que têm filhos com deficiência. Esse assunto é sério e é hoje o tema deste episódio do Mães de Jundiaí. Por isso a gente está recebendo aqui duas pessoas conhecidas, com certeza de vocês, que acompanham Jundiaí, a história de Jundiaí e a história do PEAMA, o Programa de Esportes e Atividades Motoras Adaptadas. Romilda Roncoleta, Denise Silva Neves. A Denise já é até figurinha, já quer um crachá para entrar aqui. VIP. VIP. E a gente está trazendo esse assunto aqui, na verdade, porque é uma demanda da comunidade Mães de Jundiaí, certo, Lívia? Certíssimo. Antes que a gente dê continuidade, eu quero dizer que são as duas idealizadoras desse programa que, felizmente, Jundiaí, acho que é uma das coisas que Jundiaí, nós, enquanto jundiaenses, moradores, né, de Jundiaí, a gente se orgulha de ter o PEAMA aqui, da nossa cidade. Agora, vamos lá. A gente decidiu pautar esse assunto porque tem inúmeras dúvidas e questionamentos com relação a essa questão de mães que têm filhos com deficiência. É isso? Essa demanda na comunidade Mães de Jundiaí, ela é muito intensa, porque nós viemos de gerações que ainda não tinham diagnósticos fechados de muitas deficiências que existem hoje, né? E agora a gente tem acesso à informação, a estudos, a pesquisas, e precisamos lidar com isso de uma forma inclusiva, agregadora, acolhedora, né? E lá no Mães a gente percebe que existe muita dificuldade na sociedade, né, de acolher, de incluir e de colocar como parte porque eles a gente não coloca as pessoas, né, numas caixinhas. Todas estão ali e todas têm demandas e problemas e situações e histórias de vidas diferentes, né? Sim. A dificuldade, ela começa até na forma como a gente aborda a questão, né? As meninas aqui tiveram que me nortear na hora de eu fazer o abre desse episódio, porque a gente tem que tomar muito cuidado na hora de abordar. A Lívia falou de diagnóstico fechado e a Romilda, ela tem uma história bem interessante com relação à sua filha, né? Queria que você contasse um pouquinho dessa experiência até para dividir aqui com as mães da comunidade. A Ana Paula é a minha primeira filha, hoje ela está com 43 anos. E no ano passado que a gente conseguiu fechar o diagnóstico dela. Ela teve vários diagnósticos durante a vida dela, né? E o ano passado, num exame, foi pego que no 5º cromossomo ela teve uma troca. E daí deu a deficiência que ela tem hoje, né? E isso é muito complicado, porque você passa uma vida sem ter um diagnóstico. Mas, por outro lado, qual a importância desse dia? Por que eu queria tanto saber o diagnóstico? Talvez para prever alguma coisa. Todos que têm esse tipo de problema nunca falaram. Minha filha nunca falou. Todos que têm esse tipo de problema têm dificuldade motora. Ela tem dificuldade motora. Todos podem apresentar, quando ficarem idosos, problemas renais. Daí eu já posso estar prevenindo isso. Então, é importante para a gente, e não só por isso, para ajudar no banco de dados mundial. Então, é importante por isso. O que mais que você gostaria que eu falasse? Não, perfeito. Por hora, a gente vai abordando mais questões, porque Certo. A tua história é muito enriquecedora e com certeza vai somar muito para as mães também. Dê, fala uma coisa, como é que essas mães, elas... porque o PEAMA acaba sendo uma grande família. Eu já tive experiências lá dentro que me tocaram demais. Vocês acabam, de certa forma, acolhendo essas mães também, né? Assim, né, vem o pacote completo, né? A gente
A Romilda tinha até uma história engraçada, quando a gente recebe os alunos, as mães, normalmente, o PEMA acontece no Bolão, no Parque da Cidade. Então, quando a gente recebe as famílias, a gente faz uma entrevista mesmo para... A gente fala assim, que é para conhecer a pessoa que está chegando e para a pessoa conhecer o PEMA também, todas as possibilidades. Aí, algumas mães que vêm de instituição falam assim, mas eu posso assistir a aula? Da Romilda fala, mas como que eu vou fechar a pista de atletismo? É impossível. Impossível você não assistir uma aula lá. E aí as mães se aproximam muito, querem ajudar, querem ser voluntárias. Então é muito bacana essa troca. Normalmente elas sentem esse acolhimento mesmo, né? Que elas precisam, né? Sim, Porque a mãe sim. precisa ser acolhida também, porque ela vive um processo ali totalmente novo, né? De aprendizado também. A maternidade já traz um aprendizado, né? Sim. E um pouquinho até, desculpa, Não, cortar, por favor, mas por do favor. que a Lívia falou no começo da fala dela, esse desconhecimento, ele traz também uma insegurança e algumas mães relatam até um abandono. Assim, tipo, eu não sei lidar, então às vezes a família se afasta, as pessoas se afastam. E aí eles encontram uma comunidade mesmo, né? Que tem outras mães que se apoiam. Então, isso é muito comum acontecer lá. Então, durante a aula, e a nossa forma de juntar os alunos na aula também tem um pouquinho com o que a Romilda falou, né? O diagnóstico, claro que é importante, mas não é o nosso foco. Então, a gente entende um pouquinho que, talvez, a gente fica pensando, né? O PEMA tem 27 anos, essa aderência, né, que vem, que essas pessoas querem continuar fazendo, é um pouco porque a gente trabalha com nível de habilidade. Então, eu não ensino um cego a nadar, eu ensino natação. Bom, aquele aluno é cego, como eu vou fazer? Eu ensino tênis, aquela pessoa tem dificuldade de correr na bola. Como que eu vou fazer? Então, eu adapto a atividade, não o aluno. Sim. Então, realmente, a gente tenta aceitar todas as pessoas como elas são. E isso é muito legal. E aí você começa a juntar turmas de mães, né, com deficiências diferentes, com necessidades diferentes. Então, realmente, o diagnóstico, claro que ele é importante, pelo amor de Deus, senão eu vou ser linchada se eu falar que não é. Mas ele não é o que importa para determinar quem essa pessoa vai ser. Sim, com certeza. E aí a gente vê a inclusão entre as deficiências. Então, você vê uma atividade, a dança, por exemplo, o deficiente intelectual guiando o cego. Uhum. Então, é Sensacional. muito bacana. Então, até na corrida de rua, muitas vezes no treino, um deficiente intelectual que tem eleve a deficiência intelectual dele, ele vai ser guia, vai ajudar um deficiente visual a ir até o banheiro, por exemplo. Uhum. Então, ali existe uma inclusão muito forte entre as mães também. Quando a gente, antes de iniciar a gravação, a gente conversa antes, e aqui o que eu percebi muito claramente de comum entre o Mães de Jundiaí e o PEAMA é que acaba havendo essa troca, né, Romilda? Você que hoje é voluntária do PEAMA, aprendeu-se muito com essa troca? Nossa, eu falo que a minha evolução, assim, como mãe, não só da Ana Paula, como da Luciane e da Adriana, né? Eu aprendi muito com as outras mães. E eu falo que muitas vezes eu chego com uma alegria ou com uma frustração, e a outra com um problema, e a outra mãe chega com a solução. Então, é muito rico essa convivência entre as mães. Não é só entre os filhos, entre as mães é muito importante essa convivência. Familiar? Totalmente. A mãe precisa ser acolhida, independente de quantos filhos ela tem, de como são os filhos. Ela precisa desse acolhimento, ela precisa muito dessa troca. Na verdade, o Mães de Jundiaí, ele cresceu, ele nasceu disso, né? Dessa minha necessidade de trocar a experiência com outras mães. E foi tomando uma proporção que hoje é exatamente isso. Só que a gente fala com mães de todas as classes sociais, com todos os tipos de maternidade maternar, né? Então, eu acho que esse tipo de troca de rede de apoio é necessária sempre, em todo lugar. O grande diferencial do PEAMA talvez seja essa questão de vocês trabalharem as crianças, os adolescentes e até adultos, né? Vocês têm adultos Sim, ali, bastante. né? Com deficiência, de modo que vocês não falam em inclusão, né? Eu falo que às vezes eu estou substituindo uma palavra, eu aprendi uma palavra,
o sentido da palavra, na verdade, e ela tem norteado as minhas falas um pouquinho, que é o pertencimento. Quando você pertence, então, o que a gente percebeu? Que a pessoa com deficiência, ela deixava de pertencer a alguns núcleos. Então, o deficiente intelectual, ele cresce ali com os primos, perfeito, com os amiguinhos. Aí, de repente, o amiguinho ou o primo tem 16, 17 anos, ele já não quer levar a pessoa com deficiência intelectual para os grupos, para baladinha, tudo. E essa pessoa vai ficando sem pertencer a nenhum grupo. A pessoa com deficiência física é muito comum, né, Rô? Chegar para a gente, depois que se torna deficiente físico, principalmente, ou cego, o círculo abandona, mas por não saber lidar, eu não culpo, juro, eu não culpo. Eu acho que se a gente tem uma missão, a missão é mostrar, porque eu tive uma oportunidade gigante que foi ter esse convívio. Então, se eu consigo evoluir na minha jornada pessoal, como ser humano mesmo, entendendo essa pessoa, eu não posso exigir isso das outras pessoas que não tiveram essa oportunidade gigante que eu tive. Sim. Então, eu tenho que agradecer e tentar entender, mostrar para as pessoas que não entendem que é possível, sim, levar um amigo cadeirante no barzinho, na balada. Então, a gente vai fazendo isso. Então, e a gente percebe daí nesse grupo lá, nessa comunidade, né, do PEAMA, que existe esse senso de pertencimento. Ele passa a pertencer a um grupo. E nós que vivemos em sociedade precisamos pertencer. Mesmo que a pessoa seja muito isolada, ela ainda pertence a um grupo que seja virtual. Ela pertence a um exatamente. Grupo. E isso, eu puxando esse gancho do pertencimento, que é uma demanda que a gente tem no Mães por conta das escolas e tudo mais, a gente tem que incluir essas crianças, esses alunos, nas escolas. As escolas realmente têm que ter o professor auxiliar para pessoas com autismo, né? A TDAH, acho que também, dependendo do nível, inclui, né? Então, assim, porque as crianças que estão ali, vou falar ditas normais, porque ninguém é normal. Nos dias de hoje, Nos dias de hoje. Elas precisam entender que a convivência ali é de igual para igual, né? A gente tem que adaptar, que foi exatamente o que você falou. A gente adapta as condições possíveis para cada realidade de cada aluno, né? Não adaptar a pessoa. Não a pessoa, a realidade. A gente vem de uma realidade que a gente queria adaptar a pessoa. A gente não precisa adaptar a pessoa com deficiência, a gente precisa adaptar o ambiente, os espaços, a aceitação. Essa é a diferença. Exatamente. Quando você quiser... Porque a deficiência não é algo a ser consertado. Não. Ninguém vai consertar a deficiência. Por isso que a gente não fala portador. Sim. Porque portador pode deixar de portar. A deficiência não. Então ela não tem que ser adaptada. Quem tem que ser adaptado são os ambientes. Exato. Agora, essa é uma queixa das mães. Isso eu faço pergunta aqui tanto para o Mães de Jundiaí, como eu faço no PEAMA, faço para a Romilda também, porque a Romilda conversa com as mães. Essa queixa, essa reclamação, esse súplica, tem isso dentro do PEAMA também? Das mães falarem, falta essa adaptação de espaço, essa adaptação das pessoas aceitarem meu filho. A educação física na escola. Sim. Eu acho que mudou muito. Você sabe que eu tenho um episódio que aconteceu comigo. Nós fomos com umas mães vou contar o episódio para justificar a minha resposta. Nós fomos num lugar aí que é de cama elástica, de pular, e aí os alunos foram. E tinha umas mães mais jovens que os filhos não queriam pular. E elas deixaram os filhos fora e foram pular. Eu achei isso maravilhoso. Maravilhoso. Porque a mãe da pessoa com deficiência, ela carregava um fardo de eu tenho que ficar com meu filho e pronto. E elas estavam se divertindo, se acabaram lá de pular, e os filhos sentados. E aí alguém podia chegar e falar assim, nossa, mas que mãe é essa que deixa o filho lá? Ela respeitou a vontade do filho que não queria estar lá dentro e foi pular, porque ela queria pular. Isso a gente não via numa geração, talvez, na geração da Romilda, um pouquinho, talvez a gente não visse. Porque, então, isso que mudou a forma de encarar. Então, eu acho que a gente tem... Eu falo que eu acredito muito, eu sou muito otimista, eu acredito num futuro muito saudável e positivo. Vamos ter que brigar um pouquinho, vamos ter que trazer essas súplicas. Agora, a gente só não pode desistir, porque eu acho que a tendência é melhorar, a tendência é a gente entender. A mãe também se perceber. Porque, a partir do momento que ela tem um filho com deficiência,
Já sai a rede de proteção, aquela rede que você falou. Aí ela encontra um outro grupo para pertencer. Ela tem que se fortalecer, ela não pode se lamentar só e tentar... não pode entrar nessa vibe mesmo de achar que não vai dar certo. Tem que dar certo, tem que conseguir, tem que tentar essa Porque essa chorar, aproximação. o medo, a ansiedade, a angústia, a tristeza, ela vem. Natural. Mas a gente tem que saber lidar com ela. Deixa ela vir, mas saiba que vai Que você superar. tem apoio, que você pode procurar Exato. uma rede de apoio. Então, é isso que a gente tenta fazer, essa rede de apoio. Responder. Medo, angústia, insegurança vem. E a culpa? A culpa vem também, porque no início a gente pergunta, mas por que eu? Por que eu? Por que veio para mim, né, uma criança com deficiência? E isso só o tempo que vai te explicar. Só o tempo que você vai chegar e vai falar assim, nossa, quanta coisa eu aprendi, como hoje eu sou uma pessoa melhor. Mas se eu não tivesse tido uma filha com deficiência, eu nunca teria olhado para esse problema. A Denise é diferente, ela não teve filho com deficiência, e eu falo que ela sempre teve um olhar especial, tanto que ela entende as mães. E isso é muito difícil, tem muito profissional que não consegue entender a mãe, né? E fala, por que você não faz dessa maneira com o seu filho? Porque com o filho é mais difícil, o filho manipula, entra o emocional, né? E é isso, gente. Eu acho que a pergunta mesmo me perdi um pouquinho. A culpa. A culpa? Então, a culpa vem e depois, com o tempo que você vai entender por quê. Mas você tem que passar por isso. Você tem que passar por essas fases no início do luto, né? Da culpa. E de tempos em tempos, isso volta, sabe? Mas volta de uma maneira mais madura, de uma maneira mais trabalhada. Uhum. Acho... Quer completar? Não, acho que é isso. Odê, me fala uma coisa, quantos alunos o PEAMA tem hoje e existe algum censo em Jundiaí para a gente saber quantas são as pessoas que têm deficiência? Acabou de ter um censo agora, mas eu não estou muito atualizada. Não sei se já foi divulgado. Eu sei que, assim, parece que no Brasil, 18 milhões de pessoas com deficiência. Tá. Em Jundiaí, a gente faz um cálculo que a Organização Mundial da Saúde preconiza, que são 10% da população em tempos de paz tem alguma deficiência. Então, Jundiaí, aí, 400 mil habitantes, né, em torno disso. Então, a gente tem muita gente com deficiência, claro, considerando que, às vezes, usar um óculos é uma deficiência. A questão da deficiência, ela também flutua, né? Ela flutua, ela é ampla e, ao mesmo tempo... Então, a gente tem, por exemplo, um amputado lá no PEAMA, que ele é amputado de uma perna, mas corre maratona. Então, assim, eu até brinco com ele, falo, mas você precisa parar na vaga de deficiente, você corre maratona? Então, algumas questões que a gente tem que a gente até brinca, mas a gente hoje atende, eu acho que 1% dessa população de pessoas com deficiência. Porque tem um espaço, tem uma capacidade, né? A gente sempre teve muito apoio da prefeitura, a prefeitura sempre nos acolheu desde que, quando a gente apresentou o projeto, né, Rô? O projeto é um projeto, é um programa da prefeitura. Isso, então, desde que a gente começou, o pessoal entendeu que era um caminho, né? Então, a gente sempre teve esse apoio, mas... Sempre tendo, enquanto tem a demanda, então, enquanto eu tenho lista de espera, eu vou estar lá batendo na porta de todo mundo, falando, eu preciso de mais professor, eu preciso de mais professor. Quando a gente fala em pertencimento, que foi algo que você colocou muito bem, a gente tem que lembrar que o evento que envolve pessoas com deficiência é o segundo maior do mundo. Então, é algo que a gente precisa repensar também, né? Aí a gente não está falando de inclusão, que é uma palavra que eu também não gosto. A gente está falando de participação mesmo, né? Existem... Hoje, o Brasil está muito legal. O Comitê Paralímpico Brasileiro normalmente traz mais medalhas, tem todo um trabalho muito legal voltado para as pessoas com deficiência e atende a todas as deficiências, né? Física, visual, intelectual e DA, deficiente auditivo. E a Special Olympics, que é esse segundo maior evento, atende pessoas só com deficiência intelectual. Então, é muita gente envolvida e muita gente praticando esporte com um nível legal, em todos os níveis de habilidade. Mas a gente viu agora lá
na Alemanha, né, que a gente teve o Mundial agora lá, um nível super bacana. Então, a pessoa com deficiência intelectual treinada, estimulada, também consegue coisas incríveis. Então, a gente tem que parar de achar que, porque tem a deficiência intelectual, não vai conseguir certas coisas. E pode até ser que consiga. Eu, por exemplo, não consigo fazer um monte de coisa e até agora não fui diagnosticada, né? Então, tá tudo bem. Mas, assim, eu não consigo fazer algumas coisas que os meus atletas fazem, que os meus alunos fazem. Então, a gente tem que sair da caixinha que você falou. Aquela pessoa tem habilidade para aquilo. Ela também tem uma deficiência. A deficiência não limita. Não determina, né? Não pode determinar. E a gente não quer dizer com isso, eu também não quero dizer com isso que está tudo bem. Que a pessoa que é uma cadeirante, não é nem deficiente. Não é isso. É tentar enxergar mesmo quais são as potencialidades, o que funciona, o que é funcional. E trabalhar em cima disso. Quando a gente quer se relacionar bem com as pessoas, a gente tem que pegar o que ela tem de melhor, porque defeito todo mundo tem, problemas todo mundo tem. E limitações também. Sim, se a gente se apegar só no que tem de ruim, esquece, nenhuma relação vai ser bacana. Então, a gente tem que tentar mesmo essa... Essa é uma ferramenta muito importante do esporte, porque ele trabalha com as possibilidades, né? Então, o Piama é querido. Lógico, os pais ficam super felizes de ver os seus filhos indo para lá e sendo trabalhado ali. É diferente, por exemplo, você vai fazer uma fisioterapia, você vai trabalhar com o quê? Com o bracinho que não tem problema nenhum ou com o bracinho que tem problema? Com o bracinho que tem problema. Então, você está fazendo aquela atividade e está lembrando que você é deficiente. E no PEAMA, entre aspas, eles esquecem, porque ali é trabalhado com as possibilidades. Então, isso traz para os pais, é muito gratificante ver o que o filho consegue fazer, né? E cada vez vai conseguindo mais. E isso daí vai ajudando, mostrando essas possibilidades, vai ajudando a inclusão daquele filho fora desse espaço, em outros espaços da sociedade. Então, isso para a família é muito importante. Acho que por isso que o PEAMA tem uma adesão grande. Bacana, né? É. Agora, tem novidade vinda por aí. Tem uma novidade. Envolvendo mães. Que é mais legal ainda. Dá para adiantar? Dá para adiantar, para dar um spoiler aqui. Então, vamos lá. Então, a gente tem um grupo aí, com o passar do PEAMA, o PEAMA tem 27 anos. Então, em 2013, nem lembro quantos anos ele tinha em 2013, a gente entendeu que tinha um espaço para reunir algumas mães que se interessavam. Então, a gente reuniu as mães, enquanto os filhos estavam fazendo atividade, a gente começou a fazer uma troca. E assim, eu estava nesse grupo, eu incentivei esse grupo, mas eu não sou formada em psicologia, nada. Então, assim, era uma troca mesmo. Eu falava angústias da minha filha, que elas tinham ali, idade. Então, eu sempre falava assim, mães, alguns dos seus filhos têm condição de vir para o bolão de ônibus. Mas eu falava, só que a minha filha nunca andou de ônibus aqui em Jundiaí. Eu deixava isso concreto, porque eu falava, não adianta eu, né? E, então, a gente foi reunindo esse grupo. E aí, as histórias eram incríveis, né? Vocês juntam um grupo de mães, com toda essa informação. Eu até queria que esse espaço a gente nem falasse dos filhos. Falava, aqui é proibido falar de filho, vamos falar só de vocês. Quem são vocês, o que vocês querem, o que vocês planejam. Só que, inevitável, vinham as histórias, porque não tem como. É parte. E aí, chegou um momento que eu falei, não, pessoal, vamos escrever isso? Vamos brincar de... Aí eu dei um caderninho para cada um e falei, pessoal, vocês vão para casa e escrevam o que vocês aprenderam sendo mãe do filho de vocês. Independente, não se preocupem com erro de português, com concordância, risca, não precisa nem levar borracha, escreve a caneta, rabisca, faz seta, a gente vai brincar com esses textos. E esses textos hoje estão se transformando num livro, que a gente pretende publicar esse ano ainda. A gente está indo atrás de algumas ajudas aí, né? Tem muita gente que já está nos ajudando. E são as histórias que elas contam ali, o que elas aprenderam sendo mãe de uma pessoa com deficiência. Você contribuiu, Romilda? Eu estou contribuindo, né? Não acabou ainda, não fecharam ainda. Nós temos ainda algumas oficinas, nós estamos participando. E é muito engraçado, porque a minha filha, ela tem um comprometimento muito grande, então tem bastante coisa que ela não consegue fazer. E eu, como mãe, eu deveria conhecer todas as possibilidades da minha filha, mas, na verdade, eu não conheço. Então, muitas vezes, a Denise me chamou, olha, vai ter um trabalho de fotografia, tal, tem que deitar no chão.
Eu falei, mas Ana Paula não deita no chão. A Denise, leva lá, vamos ver o que acontece. Pois a Ana Paula deitou no Deitou. chão Ai, que e bonitinho. ficou uma foto Maravilhosa. linda. Ela me abraçou na hora, me agarrou assim, ficou uma foto linda. E outras coisas assim. Eu fui chamada também para uma oficina com argila. Eu falei, o que que a Ana Paula vai fazer, né? Mas, Denise, vamos ver o que que vai acontecer. Chegou lá, eu fiquei fazendo um potinho, assim, ela primeiro achou que era chocolate, ela estava querendo comer. Depois ela ia com o dedo, assim, e cutucava. Então daí eu comecei a molhar, passar a argila, assim, na mão dela, ela sentiu aquele lisinho. Daí ela começou a gostar, daí eu peguei, arrumei, assim, a argila e, tchum, coloquei a mão dela. Pronto, ficou ali um trabalhinho dela. Tirei a mão dela, ficou a mão dela marcadinha. Então eu fui para lá sem saber o que ia acontecer, né? E toda vez eu me perco, começo a... Adoro. Mas é que a tua experiência... Mas eu sou terceira idade. Eu posso. Da minha experiência no livro. No livro. Então tá acontecendo bastante coisa bacana, né? E a Denise sempre pensou, Incentivando. sempre gostou, ela sempre quis deixar alguma coisa, né, Dê? E esse grupo de mães que ela falou que aconteceu, tá? Ela que montou, ela que sempre foi a responsável por esse grupo. Tinha psicóloga trabalhando também junto, mas tudo através da Denise. A Romilda já deu palestra nesse grupo. Ah, que legal. Essa troca é importante, né? É necessária. A gente precisa de trocas, de conversas, de ouvir histórias. A gente precisa, porque assim, pode não ser a mesma história ou o que eu deveria ouvir, mas às vezes é o que eu preciso ouvir. São histórias que eu preciso ouvir para amadurecer muitas coisas do que eu tô vivendo, né? Ou do que eu vou viver ainda. É esse o objetivo do livro? Então, eu falo que o espaço de fala ele é importante, porque quando você fala, para você falar, você tem que reorganizar as ideias na sua cabeça. Então, muitas mães relataram que choraram a escrever a história, e aí a gente tem uma autora, né? Eu queria até agradecer muito a Márcia e a Cleide, que estão me ajudando muito, porque essa parte de reescrever as histórias, como eu falei, as mães podiam escrever de qualquer forma, agora, para publicar, a gente teve que reescrever sem... tirar a ideia original. Então, a Cleide e a Márcia são as minhas grandes escritoras que estão me ajudando nessa... E elas chamaram cada mãe individualmente, as mães escrevendo sozinhas nas suas casas. Aí chamaram individualmente para reescrever a história. Falaram, se eu mudar aqui, vai mudar o sentido. E muitas mães depois, elas faziam individualmente. Aí elas chegavam para mim, eu não chorei quando eu escrevi, mas... contando para a Cleide ou para a Márcia, eu chorei, eu me emocionei. Então, que legal, assim... Que legal poder mexer com essas emoções. Coisas que você deixa guardadas, às vezes, numa caixinha, que você não quer mexer, mas que não é ruim, é seu aquilo. Sim, é importante. Eu chorei muito, viu? É. Conforme eu fui escrevendo, porque eu comecei a reviver, e tem muita coisa que você chora pela tristeza, parece que você sente aquela tristeza que você sentiu lá atrás, e você fala assim, nossa, como eu era bobinha, né? Como eu não tinha experiência. E você chora até de emoção, assim, nossa, como eu cresci, como eu aprendi tanta coisa. Você chora de saber por tudo que você passou e como você está hoje, como você está mais forte, está mais firme. Eu chorei bastante. E se eu volto a falar, se eu começar a contar, eu começo a chorar de novo. Mas faz parte... a gente recontando a nossa história, parece que o processo do porquê... Porque eu começa a fazer mais sentido, né? Por que eu... Agora faz sentido, porque eu precisei viver tudo isso, passar por todas essas experiências para chegar na mulher que eu sou hoje, na mãe que eu sou hoje, né? Muito mais forte. Muito mais... muito melhor. Experiente. Mais preparada. Preparada, exatamente. Ih, tô vendo que eu vou chorar. O lançamento desse, eu quase não choro, né? A Denise, ela é testemunha. Ixi, cai sempre um cisquinho. Me diga uma coisa, lá no Mães de Jundiaí, existe algum segmento que acaba tocando mais? Mercado de trabalho, escola, espaço? Hoje, pelas mães que estão no grupo, hoje é a escola.
Então, assim, o fato, principalmente porque hoje o diagnóstico de autismo e TDAH está muito elevado, né? Em comparação ao que a gente não tinha. Por isso que eu falo, o diagnóstico nesse caso é importante para a gente guiar o que fazer, mas isso não condiciona a criança. A criança não é o autismo, a criança não é o toque, a criança não é o transtorno que ela tenha. Então, assim, mas para a gente poder saber lidar, não é que a criança é difícil, não é que a criança é chata, não é que a criança não quer aprender, não é que a criança não é mimimi. Existe uma condição ali que precisa ser trabalhada de alguma forma. O ambiente precisa ser adaptado. E não a criança precisa viver dentro de um ambiente onde todo mundo é igual, porque não é. Ali numa sala de 30 alunos. Então, a gente vê uma demanda muito grande sobre crianças com um nível de autismo, por exemplo, que precisa ter uma professora auxiliar ali dentro da... E essa preparação da escola que ainda está acontecendo, né? Que tem um processo... deve ser burocrático, né? Tô falando sem conhecimento, mas para a escola, seja municipal, seja de a escola privada, precisa... Então, assim... essa questão de incluir a criança que precisa de uma professora auxiliar, ou que precisa de uma rampa de acessibilidade, ou que precisa de uma acessibilidade em Libras. Então, assim, essa é a principal demanda do Mães de Jundiaí hoje, que eu vejo que precisa ser falado, e precisa ser conversado, e precisa ser mudado na cidade, principalmente. Vocês sentem esse mesmo testemunho dentro do PEAMA com as mães ali? Olha, eu penso que a mãe que o filho está indo para a escola, ela quer que o filho seja acolhido, que ela fica assim, gera uma insegurança em saber as dificuldades que o filho vai passar e como que vão agir com essas dificuldades. Então, isso gera um sofrimento muito grande, porque ninguém quer ver o seu filho sofrer. Então, isso eu acho que é o maior medo que as mães sofrem. E agora você fala do PEAMA. Não, mas o que as mães sempre trouxeram para mim é uma angústia antiga. É uma angústia antiga essa, ela não é recente, mas ela passou por etapas. Então, por exemplo, as mães, quando começou a ser obrigatória a inclusão da pessoa com deficiência, muitas mães tiraram o filho da escola. Falaram, não, ele não vai enfrentar isso porque é muito difícil. E mães bacanas, mães que eu confio muito, falam, não vai ser ele, vai ter que ser a próxima geração, não vai ser ele. E hoje não, hoje eu já vejo as mães brigando por esse auxiliar, por esse atendimento, por esse acolhimento. Não estou feliz nessa escola, eu vou mudar, eu quero mudar. Então, eu acho que é uma postura também, uma mudança da postura das mães. Não é fácil, quando a gente fala assim, vamos lá, acolhe todo mundo. Não é fácil. Quer dizer, acolher eu acho que é fácil. Acolher é fácil. Eu acho que acolher é uma questão... Às vezes você não consegue resolver as questões, e aí eu acho que tem que sentar numa mesa e trazer todo mundo para... Como eu faço isso? Então, hoje, um aluno deficiente visual que não consegue chegar no bolão, eu falo, você tem que pedir ajuda, só que você tem que orientar. Porque aquela pessoa que vai te ajudar, ela não sabe como é que ajuda uma pessoa. Então, eu acho que falta sentar na mesa, falta ouvir as mães, falta ouvir também as escolas, ouvir os professores. Porque, claro, não vou nem ser tão ingênua de falar que não passa por questões políticas e financeiras. Claro que passa por isso. Uma escola particular, por exemplo, não aceitar, porque ele tem que contratar um auxiliar a mais, a gente sabe que é ilegal tudo, mas infelizmente acontece, enfim. Então, eu acho que passam por muitas questões e a gente tem que conversar. A pessoa com deficiência, ela custa mais caro. A casa, quando você vai construir uma casa popular, a casa da pessoa com deficiência, ela tem que ser uma metragem maior. Você vai tirar um espaço. Então, custa mais. Mas ele tem o mesmo direito, ele tem as mesmas necessidades. Então, por que não olhar para esse custo? Então, por exemplo, lá no bolão, às vezes acontece, a gente está nadando, o deficiente visual, às vezes precisa ficar sozinho numa raia. Aí chega a população, que quer nadar também, e que tem o direito, e fala, mas ele está sozinho, dá para colocar 8 que enxergam naquela raia. Uhum. Mas aquele espaço, naquela hora, é dele. E a gente tem que brigar por isso. Sim. E tá tudo certo, e a gente tenta mostrar. Aí eu mostro pro meu gestor, falo, olha, essa é a necessidade, essa demanda tem.
Então, vamos construir uma outra piscina, de novo, adaptar os ambientes, não adaptar as pessoas. Aquela é uma necessidade. Sim. Então, a gente também não está querendo simplificar a ponto de falar que não custa mais caro, que não é uma necessidade, é uma demanda. Mas vamos sentar e tentar resolver essa demanda. E isso é Também. difícil, muitas vezes, da pessoa que não convive, aceitar. Aceitar que ali tem que ficar um deficiente visual. Eles não entendem essa necessidade, não é, Dê? Muitas, ou não querem entender porque sai mais caro, né? E isso da escola, a Denise colocou muito bem. Hoje, as mães lutam para ocupar o espaço que foi dado para elas. Isso é muito importante. Essa luta fortalece. Então, a gente vê as mães, não, eu vou na justiça porque meu filho tem direito a isso. Isso a gente não via antes. Por quê? Porque a mãe, ela se sentia assim, ela ficava acuada, com medo, porque o filho já tem tão poucas oportunidades, se eu reclamar, eu vou perder mais essa. E o medo de respingar no filho, né? É isso, falou tudo. É isso mesmo. E agora não, hoje a gente vê as mães assim, lutando pelo espaço. Não, eu vou ocupar esse espaço. Que é a principal maneira de fazer isso acontecer, é ocupar o espaço. Não se calam mais, né? É isso aí. A Denise falou uma coisa muito importante das pessoas não se adaptarem mais. Eu acho que a gente está vivendo, felizmente, eu sou uma eterna poliana, adoro ver o mundo, não cor-de-rosa de Barbie, mas cor-de-rosa de coisas boas acontecendo. Eu acho que a gente tem que ressignificar, né? A gente está ressignificando várias coisas, ou pelo menos a gente deveria se esforçar para isso, né? Tentar se colocar no lugar do outro, parar e pensar que o mundo já não é mais aquele, né? Coisas que o meu pai, que eu respeito muito, que o meu avô, que eu também tenho tinha uma admiração muito grande, faziam, para o mundo de hoje já não cabe mais, né? Eu tenho valores que eles me ensinaram, que eu levo para a minha vida, mas tem coisas que eles faziam que no mundo de hoje não cabem mais, né? E eu acho que tem uma coisa que vale acima de tudo, que é o respeito. Então, vamos respeitar, né? É a palavra que define tudo, Que né? perdura, exatamente. Você sabe o que eu pensei enquanto você estava falando? Por exemplo, vou colocar uma pimenta, mas nós não vamos discutir. Vocês vão ter que me chamar de novo aqui para discutir. Por exemplo, cota para pessoas negras, para pessoas com deficiência, em trabalho, tudo. Eu, particularmente, eu sou contra as cotas, mas eu acho super necessário. Por quê? A gente não consegue mudar só com essa conversa, a gente vai ter que mudar de outra forma. Então, eu acho que eu morro e não vejo o fim das cotas. Por quê? Que as pessoas sejam contratadas pela competência, não pela cota. Que as pessoas entrem na faculdade pela competência, não pela cota. Mas se é necessária a cota hoje, para que a gente entenda de uma forma mais abrupta, então que seja necessário, que quiçá um dia não exista mais. Que não precise existir. Exato. Mas não porque as pessoas estão excluídas, porque as pessoas estão realmente sendo interpretadas como elas são. Então, às vezes, uma empresa quer contratar uma pessoa, o cadeirante é o melhor para aquela vaga, mas a empresa não está adaptada com rampa, então ele deixa de ser contratado por isso. Então, até quando? Só que se você não contratar, você não vai fazer a rampa, mas você vai pagar uma multa. Aí o cara pensa e fala, bom, não acho que eu vou fazer a rampa. Entendeu? E aí sim vai mudando. Então, talvez seja um mal necessário. E, a partir daí, mudar. Então, acho que algumas coisas acontecem, como a Romilda falou, você tem que entrar numa justiça, tem que fazer algumas coisas para que isso não precise mais acontecer. Não precisa mais brigar, né? A gente luta, né? Eu acho que é aquele livro Arte da Guerra que fala isso. Eu preciso até pegar. Toda vez eu cito, não sei se eu estou citando direito, mas ele fala que a gente luta para parar de lutar um dia. Algumas lutas são para parar de existir, para a gente não precisar mais passar por aquilo. Né? Tomara que haja paz, né, Romilda? A gente quer isso muito. Antes de terminar, a gente está entrando na reta final aqui do nosso episódio. Eu queria te perguntar o seguinte, Romilda, o que você diria para uma mãe que, nesse momento, está descobrindo que o filho tem uma deficiência? Ela é mãe novinha, vamos dizer assim, a descoberta dessa deficiência. Que ela é a Romilda lá de trás, né? Olha, eu diria que ela vai ser difícil, não vai ser fácil, mas vai acontecer. Ela precisa de uma coisa muito simples, essa criança vai precisar
de muito amor. Tendo amor, tudo vai acontecendo. Então, não vai ser fácil, mas é possível. É isso. Não é? É isso. Não tinha que trazer essa mulher. isso. Não posso chorar. E vai ter um espaço lá no Peama? Calma, veja bem. criança. Acabou de nascer, a gente começa a receber com 5, 6 aninhos. Então, Tá. ela vai poder se inscrever sim e fazer parte, se Deus quiser. Sobre o livro, temos expectativa de lançamento? Ainda não, porque eu falei que eu fiz tudo aos contrários, né? Primeiro a gente escreveu, agora que eu estou indo atrás de buscar, né, um apoio, um patrocínio, essas coisas. Então, a gente está nesse momento de busca, né? Está escrito, já está corrigido, tem algumas surpresas, que a Romilda falou que tem algumas surpresas, porque a gente quer que esse livro, as histórias, vou dar mais um spoiler, as histórias elas conversam. Então, as autoras leram, então, elas pegaram, são 30 mães e 33 histórias, porque tem mãe que tem 2 filhos com deficiência, então é uma história para cada um. Então, elas fizeram de um jeito que as histórias se conversem de alguma forma. Ela fala, eu achei lindo, né? A gente, sou artista demais, eu adoro. Ela falou que é circular o livro. Então, que a primeira história conversa com a última história. E aí vai ter um desenho. Não vai falar que você não vai. Vai ter um desenho que as mães vão fazer entre uma história e outra. Eu também não entendi muito bem, mas isso vai acontecer Tô curiosa. Você, por favor, avisa a gente que a gente vai falar, né? Eu quero dar em primeira mão. Eu sei que existe um vínculo com a prefeitura, mas me chama junto. Vai. Com certeza. Mas o que está precisando mesmo que você falou? Patrocínio? A gente só... Agora é uma hora do patrocínio. Vamos lá. Não. Vai ser uma coisa Então, super aproveita bacana. que você É. está aqui. Não, estamos buscando uma forma de editar, né? Agora, a gente quer fazer uma coisa bonita. O objetivo não é fazer milhões de cópias. Eu acho que cada mãe tem ali a sua cópia, 1, 2... E aí a gente quer fazer uma coisa bonita. Hoje, antes de vir para cá, eu tive uma notícia ótima, que tem uma pessoa incrível, que é uma fotógrafa aqui de Jundiaí, que encampou a minha ideia de fazer a capa. Quem a capa é ela? toda... Pode falar. É a Lígia Balas. É uma fofa, maravilhosa, né? legal. Quer dizer, Lígia, acabei de falar com ela, ela já aceitou, então... Vai ter que ser você, Lígia. Não vai ter jeito. Não, ela é incrível, ela tem um olhar, ela já adorou a ideia. Ela falou, não, vamos tomar um café, porque eu falei por telefone. Mas é uma menina maravilhosa, essa menina, ela é incrível. E aí, ela já topou. Então, ela vai fazer. Eu falei, se entrar um dinheiro extra aí, a gente paga. Se não, vai na faixa. Ela falou, vai, já é minha capa. Como não abraçar a ideia do Nossa, Peama, né? maravilhoso. Então eu vou reforçar o que ela tá falando timidamente, mas eu, como sou porta-voz aqui, vou falar aí também, visto a camisa do Peama desde que eu era pequenininha, continuo sendo pequena, então continuo com a camisa do Peama. Aí, iniciativa privada, a gente tem um parque, distrito industrial gigante, algum empresário, por Com favor, certeza. abrace. Ou é tão político, né? A gente está aí próximo das eleições, agora já falei até demais, mas abracem a ideia do Peama, gente. É tão bonito esse trabalho desenvolvido, né? Eu acho essencial. E é um tipo de coisa que precisa ser visto, né? E apoiado e patrocinado, principalmente patrocinado. É isso aí. Algum recado? Que eu amei, porque eu acho que a gente precisa falar. Eu, como não tenho uma filha com deficiência, a gente fica cheio de dedos, porque a gente quer, né, fazer parte desse processo. Eu acho que o Mãe está sempre aberto para falar sobre o tema, então vocês sintam-se à vontade. Queria mandar um beijo para Mariângela Castilho. Sim. Que eu falei com ela também não ia poder vir hoje, mas eu falei com ela. Então, assim, a Mariângela foi uma das que me abriu o mundo do Mães de Jundiaí para entender todo esse processo. Então, acho essencial falar dela aqui, porque o Mães de Jundiaí tem um pouquinho da Mari. E seguir nossas redes sociais. Sim. Mães de Jundiaí. Mães de Jundiaí, Novo Dia também. Quero agradecer a Denise. Romilda também. Ambas têm as portas abertas aqui do Novo Dia. Vocês sabem disso. Não preciso nem dizer, né? Do Peama, então. Vocês sabem que a gente está aqui. Quero fazer 2 ressalvas. Tem inúmeros profissionais que são excelentes e que também fazem parte do sucesso do Peama, mas eu quero citar 2 que eu amo de paixão, que é o Carlinhos Faustini, adoro, e Alessandro Tozin também, que é um baita de um profissional responsável, agora está
Colombiano. Não, agora já voltou, já está aqui. Já tá, Já mas tá, ele já voltou, é ele estava responsável. no Pan-Americana. Ele é responsável pela uma modalidade que ele treinou muito tempo aqui em Jundiaí e goalball, né? Sensacional, um baita de um coração. Então, são dois profissionais que respiram, né? O esporte adaptado. Então, olha, um beijo para vocês, de verdade. E, gente, respeito, né? Respeito todo mundo gosta, não é só quem tem deficiência, não. Todo mundo gosta. Vamos ressignificar para que esse mundo seja melhor. É isso isso. mesmo, perfeito. Um beijo Ótimo. para Obrigada, vocês, viu? meninas. Obrigada. Beijo para vocês. A gente volta semana que vem com outro episódio. Até mais. Tchau.